A gente vai falar de pragas de verão, né, Celso? É Tudo aqui, ó. a saúde da gente, ó, porque formiga pica muita gente, né? É verdade. Tem alergia, barata transmite doença, você vai aprender daqui a pouquinho, cupim, que acaba com a sua casa, porque apesar da gente já se sentir incomodado com o calor, né, Celso? É verdade, Cris. Ainda nem chegamos na metade do verão, né? E junto com o verão aparecem aqueles outros problemas, os efeitos colaterais desta estação, como as típicas pragas da temporada. A gente chama de pragas urbanas. Vamos ver a reportagem da Lara Mota. Apresento Sua Majestade, a Rainha. Eles são estrelas no cinema. Muitas vezes são até os mocinhos. Dão vida a romances, aventuras e histórias cheias de emoção. Faz tempo que os insetos e outros bichos estão em alta. São vários os filmes em que eles são os protagonistas. Sem dúvida, um sucesso. Mas na vida real eles não são tão legais assim. Muita gente tem medo e verdadeiro horror de insetos. Mas o que fazer para que nessa época de sol e calor eles não se transformem em pragas? Foi o que aconteceu na casa de Sandro e Ana Cláudia. Eles já tentaram de tudo para se livrar das formigas. Os bichinhos, tão pequenos que parecem inofensivos, tomaram conta do banheiro da casa, da sacada e até das coisas de Enzo, o gato da família. Aí entraram em cena as famosas receitinhas caseiras para tentar resolver o problema. A gente usou determinado tipo de produtos, como várias coisas que ensinaram pra gente, como detergente, tem um giz que passa, água morna. Meia hora, 40 minutos no máximo, as formigas estão de volta. As formiguinhas estão até na comida do gato. Elas parecem não estar nem aí, mas irritam e preocupam os donos da casa. Porque formiga é um bicho nojento, né? E acaba incomodando também muito o Enzo, porque elas vão para a comida dele, para a água. Então ele não consegue nem se alimentar. Micro-organismos como bactérias, vírus, fungos, eles podem ser transportados de uma maneira bem efetiva através das formigas. E o fato delas serem pequenas, né, nós temos formigas que medem aí meio milímetro de tamanho, elas conseguem se deslocar de um espaço para o outro com muita facilidade. Este especialista explica que as formigas podem transmitir, inclusive, infecção hospitalar. Os hospitais não estão livres desse tipo de praga. Uma formiga que transitou em um local contaminado, por exemplo, um local onde existe o descarte de resíduos, e ela passou por ali, ela vai se contaminar com aquela quantidade enorme de micro-organismos e transitar para essa área sensível e pode sim promover aí o risco de contaminação e isso chegar até um paciente já com a saúde debilitada e levar a uma situação mais complicada, mais grave para esse paciente. Os insetos gostam de calor, por isso as pragas são mais comuns nessa época. Mas eles não são os únicos. Chuvas, enchentes fazem com que os ratos também migrem e apareçam em maior número. É um processo natural eles buscarem uma rota de fuga e saírem desse espaço e invadirem as residências, invadirem o comércio em geral, indústria e até hospitais, shoppings podem ser invadidos também por esse processo de deslocamento em função das enchentes. Essas imagens, feitas com um telefone celular, mostram o momento em que um rato invade a praça de alimentação do shopping mais antigo de São Paulo. Foi um frequentador do shopping, que é também um dos mais luxuosos da capital, quem flagrou o roedor desfilando pelo local. É hora do almoço. A praça está lotada. De repente, começa a confusão. Os seguranças perseguem o invasor. E o rato é morto ali mesmo. Nas imagens, a impressão que dá é que se trata de um rato preto, um rato de telhado. Então, assim, o mais provável que aconteceu é que esse animal ele veio dentro de alguma caixa, ele foi transportado de uma área para outra, para dentro daquela área de alimentação, e ele acabou circulando no ambiente. O calor atrai também baratas, escorpiões, aranhas.
E vários bichos que, vamos combinar, né? São nojentos. Ninguém quer em casa. Para se instalar, os insetos precisam de abrigo, água, alimentos e calor. Então, para manter esses visitantes indesejados bem longe, anote algumas dicas. Recolha o lixo de forma adequada. Deixe a casa sempre limpa. Preencha frestas de azulejos e portas. Mantenha alimentos e recipientes bem fechados. Se nada resolver, o jeito é procurar um especialista e fazer uma desinsetização. Para fazerem o controle periódico e até preventivo para evitar a presença desses animais. Foi o que o Sandro resolveu fazer. Os técnicos aplicaram um inseticida líquido e um gel que, segundo eles, mata as formigas aos poucos. O gel é colocado próximo do ninho e as formigas elas vão pegar esse gel e levam em direção à colônia através de alimentação boca a boca. Então ele é transferido para vários operários, vários indivíduos da colônia e vai matando ao longo do tempo. A desinsetização dura em média 6 meses e na capital paulista custa de R$ 150 a R$ 300. Parece que o Enzo agora vai ficar mais tranquilo. Nada de formiga. Nada de formiga mais. A gente precisa cuidar da nossa casa, não tem jeito. Então, para dar mais dicas sobre o combate às pragas mais comuns do verão, nós estamos recebendo a bióloga Maria Fernanda Miori de Zarzuela. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Fernanda. Obrigada a vocês. A gente fez uma mesa aqui, montou uma mesa, você trouxe alguns destes invasores da nossa casa, para a gente dar algumas dicas de como cuidar da casa e evitar essa contaminação. Primeiro, eu queria chamar a atenção para algo dessa reportagem que eu fiquei curioso aqui. Por que as formigas gostam tanto do banheiro? Bom, as formigas preferencialmente vão atrás de água. Então, como todos os seres vivos, as formigas também precisam de água. E, então, elas vão beber água no banheiro. Alguns sabonetes, alguns shampoos também, eles têm açúcar na composição. Então, elas se sentem atraídas. E também resto de pele, que elas também se alimentam, que a gente acaba eliminando. E essas formigas podem depois chegar à cozinha e contaminar os alimentos? Podem e, de fato, fazem isso. Então, elas têm livre acesso ao lixo do banheiro e depois, na sequência, elas vão para uma cozinha, sobem em cima de um alimento, de um bolo e podem levar a contaminação. Agora, como que elas chegam na nossa casa? É pelo ralo, é pela fiação, é pelo supermercado que a gente traz a compra? De todas as formas, né? Então, a gente pode receber um vaso de presente, de flores, e dentro da terra a gente pode carregar o ninho. Pela fiação elétrica, elas podem entrar. Elas estão dentro de estruturas, né, dentro de casa, em frestas de azulejos, pequenos vãos em batentes, e elas podem passar livremente de um ambiente para o outro, inclusive para os seus vizinhos. Fernanda, além da gente usar as dicas que você vai mostrar aqui pra gente, a gente deve, por exemplo, fechar e tomar esse cuidado de fechar todos os vãos. Por exemplo, você falou de fresta de azulejo, fechar sempre isso. Isso é algo que ajuda? Isso, ajuda bastante. Inclusive, essa medida que eu trouxe aqui, bem caseira e bem fácil de realizar, que a gente pode misturar. Vamos mostrar já? Vamos lá. A gente pode misturar o detergente, né? Um pouco de detergente, Neutro. Um pouco de água. Qualquer detergente. Não é nem por causa do cheiro, é mais por conta de... Consistência. Da consistência, para elas não conseguirem fugir. Então a gente está vendo aqui uma dica que a Maria Fernanda, que é bióloga, está dando para como eliminar formigas da sua casa. Isso seja você pode usar no banheiro, No na banheiro, na qualquer lugar. em qualquer fresta de azulejo, de batente de porta. É bom lembrar não colocar em tomada, né? Onde tem isso é uma eletricidade, dica muito boa. porque as formigas saem desse ambiente. Então vamos lá, você misturou só um pouco de detergente, Isso. qualquer tipo de detergente com água. Qualquer tipo só com isso. água, fazendo essa mistura, Tá. a gente aplica essa solução nesses furos, né, nessas frestas, e depois tampa com massa corrida ou qualquer massa que possa tampar esses furos. Mas com isso você está matando as formigas ou só você está eliminando? Algumas morrem, né, Está de só fato, afastando, afogadas. perdão. Algumas vão morrer, Tá. e aí elas vão tender a mudar daquele lugar. Então, você combinando isso, a infestação for baixa, acaba sendo eficiente essa medida. Agora, se for uma infestação muito mais alta, você combina com produto químico. Aquele gelzinho funciona? Que são os géis, Que eles normalmente são a melhor vem forma de supermercado, né? Exatamente.
Então é um gel que ele vai entrar naturalmente na alimentação das formigas. Então as formigas entram em contato com esse gel e passam de boca a boca, que é a biologia dessa formiga, esse alimento, até chegar na rainha e nos outros indivíduos da colônia. A gente ficou muito curioso aqui, né, Celso, com Maria Fernanda, porque tem uma bandeja cheia de formigas aqui. E elas não estão subindo, elas estão só na bandeja. A gente ficou com medo que elas atravessassem, viessem para a mesa em cima da gente e elas não estão saindo. Por quê? Elas não saem porque a gente usa em laboratório um líquido para que elas escorreguem. Então a gente passa esse líquido esbranquiçado e depois passa um pouco de gel, de talco, e aí elas não conseguem escapar. Tá? Então aqui a gente tem uma colônia. Eu vou abrir para vocês poderem filmar. Olha isso. Nossa, olha isso aqui quanta você formiga imagina dentro. que é uma colônia relativamente pequena, por incrível que pareça. Dentro da nossa residência ela pode ainda quadruplicar de A tamanho. gente pode ter, então, uma coisa dessa que atrás de um azulejo. Pode, É isso? pode, exatamente. Dentro de um videocassete, de um DVD, de um micro-ondas. Por que elas gostam desses ambientes? Porque é quente. É quente, tem disponibilidade de alimento e está próximo do dia. A água. Agora, se uma formiga dessa pica uma pessoa, uma criança, enfim, que tipo de doença que ela pode transmitir? Então, essa formiga aqui, essa espécie, ela não tem ferrão. Então, Certo. ela não vai ferroar e não tem esse problema. Outras espécies têm ferrão, então pessoas podem desenvolver alergia, que é muito séria, pode até levar à morte de crianças, que a gente já tem casos. E essas pequenininhas, a questão é ela contaminar mesmo. Então, ela pode carregar bactéria, fungo, pequenos micro-organismos que contaminam os alimentos. Vamos para os cupins? Vamos falar dos cupins? Esse aqui... Guarda as suas formigas aí. Quietas. Aqui eu trouxe algumas amostras de danos, né, ocasionados por cupins. Então, isso aqui era um tronco de uma árvore, Nossa. é um galho de uma árvore que foi totalmente comido, tá? Então, eles Mostra aqui devastam pra tudo por câmera. dentro. Olha É um trabalho minucioso, né, que eles fazem. Fazem verdadeiras esculturas dentro da madeira. Nessa aqui também dá para mostrar que está totalmente comida. Aqui também, né, que é o ninho que eles fazem. Então, alguns cupins, chamados de cupins subterrâneos, fazem os cupins embaixo do solo e eles saem em busca do alimento. Então, Aliás, eles existe entram em cupim casa. de solo, cupim de madeira, é tudo mesmo cupim? Não, existem diferenças, né? A gente tem... Essa aqui são danos de cupim subterrâneo. Então, eles fazem o ninho não na madeira, fazem no solo. E cupim come qualquer coisa, são tipos diferentes. Eu já ouvi dizer até cupim come até concreto, é verdade isso? Então, eles se alimentam de material celulósico, tá? Então, onde tem celulose... Papel, madeira. Isso, papel e madeira. Então, os cupins de concreto que eles falam é porque eles fazem o ninho e vão devastando aquela área para chegar na fonte de alimento. Ah, eles querem chegar na madeira. Mas eles Chegar na conseguem madeira. destruir, eles não se alimentam dela, mas eles conseguem destruir. A verdade é... Nossa. E esse aqui, eu não sei Falamos se a gente juntos. vai conseguir olhar, é um cupim de madeira seca, né, que é diferente do subterrâneo. Por exemplo, esse aí é uma criação. Esse daí é o que vai ter, por exemplo, num guarda-roupa, Isso, num armário. exatamente, num armário, numa mesa, qualquer estrutura de madeira. Eles são bem pequenininhos e transparentes. Agora eu acho que eles estão aqui, ó. Olha lá, dá pra ver. Aqui, ó. Deu pra ver, Toninho? Dá pra ver, olha Dá isso. pra mostrar? Aí, Olha ó. lá, deu lá. Tem um bem branquinho Feio, né? e um... Eu não acho, eu acho bonito. Ah, porque você é bióloga. A gente acha bonito. Qual que é a diferença do branquinho pro Um é marronzinho? soldado e outro é operário. Qual é qual? Tá. Vamos O revelar a mais patente escuro aí, é o soldado. Tá. E os operários são os mais branquinhos. Isso varia de espécie para espécie. Agora, é possível eliminar cupim de casa? É possível. Mas de uma forma caseira assim também ou só chamando uma empresa? Então, sempre que você puder, antes de construir a sua casa, colocar madeiras tratadas, previamente tratadas, já vai facilitar. Se você já está com a casa construída, Isso. a gente pode tratar a madeira com verniz, pintar, né, externamente com verniz ou com tintas especializadas, que vão acabar por fazendo uma medida mecânica mesmo, fechando os orifícios e o cupim não entra. Mas a gente não está fazendo isso só com uma parte, porque a gente não tem acesso, na verdade, muitas vezes ao outro lado. Se você está com os armários montados, com os guarda-roupas instalados, aí você não tem como fazer com o fundo, por exemplo. Exatamente. Aí é melhor entrar com uma medida química. Então, a gente pode aplicar querosene. Como que faz essa aplicação? Você consegue, através de seringas, né, para injetar bem em cada orifício, ou então através de inseticidas químicos que a gente compra no mercado, como esse aqui, que é a base de água. Ele tem uma pontinha. Que já vem com essa pontinha. Então, a gente, às vezes o buraquinho tá durinho porque eles defecam os cupins. E as fezes dos cupins é de madeira. Certo. Então, ele come madeira. Então, são bolinhas de madeira, que é essa aqui que eu trouxe. Ah, olha isso. Então, são grânulos perfeitos de madeira. Ah, é aquele pozinho que a gente vê no chão, às vezes? Exatamente. É o cocô de cupim. Quando É a isso? gente vê Nossa. um indício como esse, dá pra Coisa saber limpa, que é né? cupim. Então, se tem essas fezes arredondadas, ovaladas, É é cupim. cupim. E se tem as fezes em forma de pó, um pozinho fininho, aí não é cupim. É um dano causado por broca
que também é um inseto xilófago, que a gente fala, que come madeira, mas que é um besourinho. E agora, se a pessoa está com um cupim numa árvore, por exemplo, no jardim, não é no móvel? Então, aí é o cupim subterrâneo. E aí como faz para eliminar? A medida mais eficiente para se controlar cupim subterrâneo é, de fato, contratar uma empresa idônea que saiba fazer isso. Pra gente terminar, vamos acabar com essa praga mais assustadora aqui, a barata. A barata. Vamos lá, o que a gente faz com ela? Então, essa aqui que eu trouxe, dois tipos de barata, são as mais comuns. Essa menorzinha aqui, que é a barata alemã, e a maior, que é a francesa. Que é a que tem asa. Que é a que tem asa. Todas têm asa, todos os insetos têm asa. Essa pequenininha também tem asa, só que essa maior, ela pratica mais o voo do que essa. Por isso que a gente vê essa grandona voando. E ela chama um pouco mais de atenção também. Ela chama um pouco mais de atenção. Que tipo de doença que ela transmite? Elas também podem carregar patógenos, né, bactérias, fungos, porque elas estão convivendo com o lixo, com o esgoto, diretamente, e entram em contato com o alimento e, portanto, podem contaminar. Apareceu uma barata na nossa casa, é um motivo de desespero? Significa que tem um ninho por lá ou, de repente, não, ela só está dando uma passeada? O que a gente tem que fazer? Exatamente. As baratas, diferente do cupim e das formigas, não são insetos sociais, não constituem colônias. Elas têm hábitos gregários, que a gente chama. Então, elas estão sempre agregadas em grupos pequenos, não é uma colônia inteira como a formiga e o cupim. Isso é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Porém, essas baratas, elas carregam a ooteca, que é uma estrutura que carrega os ovos. Essa barata maior aqui, a francesa, ela coloca essa ooteca, que são pequenas estruturas, embaixo de madeira, embaixo de mesa, na cozinha. E aí dessa ooteca vai sair milhares, né, ou centenas de ovos. Por isso que é importante, como a gente está mostrando aqui na mesa, a Maria Fernanda aqui auxiliou, né? Exatamente. Sempre acondicionar bem os alimentos, né, em potes hermeticamente fechados. Você tem essa embalagem que tem uma proteção de borracha, exatamente. Aqui, então fica bem fechado. Inclusive então vedar portas de armários de cozinha com essas borrachas evita que as baratas acabem entrando. Ou então esses sacos plásticos que tem um fechamento, né? Também é bacana. Isso, com o lacre bem fechadinho e sempre mantendo a pia limpa, tirando entulho, lixo. Todos os insetos pragas, que são esses que a gente está mostrando, eles vão ser atraídos pelo lixo, e que é alimento deles. Com higiene, com limpeza, exatamente. A gente vai eliminar a maioria deles. Com certeza.